Tô. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Que bom. É, Também, graças a Deus, tudo bem. então, estamos voltando com tudo aí com o projeto. Em primeiro lugar, né, como eu te falei, queria que você contasse um pouco da sua experiência com o nosso projeto, porque, na verdade, o nosso curso de Reiki é mais que um curso de Reiki, né? É um projeto para a vida. E eu meio que andei meio desanimada, pensando se continuava, se não continuava, mas agora eu tenho uma pessoa que me apoia muito nisso. A minha namorada, ela é, né, reikiana também, já era antes de me conhecer, e ela acredita muito nisso, acredita que essa é realmente a nossa missão. E a gente está voltando com tudo, com o projeto em si. Vamos voltar com as lives aos domingos. Inclusive, quero te convidar para você voltar a participar. Quero retomar as forças-tarefas, porque eu acredito que fazia muito bem, não só para quem era tratado, mas principalmente para quem faz, né, parte da força-tarefa. E é uma das coisas que eu quero, né, um monte de coisa que eu quero te perguntar, mas uma das coisas, vamos começar, como foi que você chegou até nós? Eu estava procurando cursos, né, de reiki, porque eu trabalhava com ervas, com a fitoterapia, e aí eu percebi, eu não sabia nada do reiki, não conhecia, não sabia que existia nada, isso em 2020, né? E aí eu trabalhava com ervas e eu percebi, quando eu aplicava nas comadres, nas amigas, eu percebi a minha mão fervilhar, parece um redemoinho. E elas falaram que minha mão era quente. Eu falei, mas o que que é isso? Aí eu fui procurar saber o que que é, descobri que é o reiki. Falei, mas eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero saber como funciona, como que eu posso trabalhar com isso, né? E até para saber lidar com a energia, porque eu estava começando. E aí eu comecei a procurar, né? Comecei a procurar e encontrei você. E como que foi essa história desse curso para você? Como que foi? O que que ele trouxe de transformação para a tua vida? Eu vejo assim, o ponto principal foi a autoconfiança. Nas aulas, assim, eu acho que eu fui atraída para você, porque era o que eu estava precisando. Eu não canso de falar. Quando eu falo, como que você descobriu essa professora? Não sei, eu fui atraída. Porque, assim, eu era muito insegura, não parecia. Eu demonstrava ser uma pessoa segura, mas sim, para eu fazer alguma coisa diferente, eu precisava muito treino antes, né? Eu precisava muito treino, e isso para mim eu superei nesse curso com as tuas aulas, com a prática das forças-tarefas, a percepção de tudo dentro das forças-tarefas, mas a autoconfiança no curso foi o que me atraiu, né? Confiar mais em mim, olhar mais para mim mesma, né? Isso foi muito importante. E Na tua encontrei vida pessoal, você percebe que, além da questão do trabalho, que você já trabalhava com fitoterapia, e acredito que hoje você atenda também com o Reiki, além da parte profissional, né, de você ter essa autoconfiança para isso, na vida você percebeu essa mudança também? com certeza muita mudança. Hoje eu vejo, até agora de manhã eu estava falando com uma amiga minha, ela disse, eu não me reconheço mais, eu disse, eu mesma coisa. Hoje eu falo assim que eu não, nem sei mais, tem coisas de mim que eu esqueci, que eu não lembro mais quem eu fui. Então, muito, a ansiedade, assim, ficou para trás, né? Então, é uma caminhada, mas eu posso falar hoje, eu estou livre da ansiedade. E o reiki, para mim, é o que eu mais trabalho com o reiki, né? Mas o reiki, para mim, foi uma transformação. Eu posso dizer, foi uma transformação total na minha vida. Eu sou uma pessoa hoje e eu era outra. E como que foi essa junção do Reiki e do Ho'oponopono para você no nosso projeto? Maravilhoso. Maravilhoso o Ho'oponopono. Como antes eu enviava individual, eu já comecei a perceber. Até teve uma ocasião que eu fazia o Ho'oponopono para diversas pessoas. E com uma delas eu percebia eu tinha uma percepção no meu corpo. E aí eu fui saber por quê.
Eu não vou colocar aqui, mas por que que eu tinha essa percepção? Eu tinha uma cura para fazer com essa pessoa. Eu senti um E calor. essas curas que acontecem através do Ho'oponopono, elas são de fato curas que são necessárias em nós, porque nós compartilhamos a memória com aquela pessoa. Então, no momento que chega essa situação até mim, eu consigo olhar para mim e tenho a oportunidade de me curar através daquela informação que chegou no outro. E concomitantemente, eu consigo curar o outro também através da minha cura, porque nós somos todos um, né? Nós somos parte do todo, e é essa maravilha que nós temos que gritar para o mundo saber como funciona, porque se todo mundo tiver essa consciência, nós realmente vamos mudar o mundo, vamos transformar o mundo, porque é um poder que todos nós podemos, né, trabalhar, aprimorar com essas técnicas e mudar a nossa frequência, mudar a nossa vibração e mudar, consequentemente, tudo aquilo que cerca a gente e mudar o mundo. Por que não, né? Dizer mudar o mundo. Eu falo porque realmente eu acredito nisso. É óbvio que E, todos nós passamos por fases, às vezes, que a gente acaba se afastando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente... e tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, igual você falou, hoje eu não conheço ansiedade. Eu melhorei muito da ansiedade, só que eu tenho fases, por exemplo, agora que eu vou relançar esse projeto, é uma fase que eu estou ansiosa, mas faz parte. Porque é uma novidade, existe uma expectativa. E quando existe uma expectativa, ansiedade, hoje eu estava de manhã fazendo reiki em mim para eu me acalmar, mas é um processo natural, né? Nós temos dentro do nosso cérebro um funcionamento de que tudo que gera uma grande expectativa, a nossa amígdala dispara e joga cortisol no nosso corpo. E se você não queima esse cortisol, você vai ficar ansioso. Faz parte. E tá tudo isso bem. aí é pontual, não é permanente, né? Não, é Essa que é. isso Sim, significa que nós somos seres humanos, e por isso que nós sim. temos essa variedade de sensações e sentimentos e emoções que faz parte e que nos torna tão especiais. Por que que é diferente de um animal nós conseguimos sentir, né? E tem um preço, né? Um animal, por exemplo, não vai ficar chateado porque alguém chamou ele de feio, de bobo, chato. A gente fica, né? Tem um preço sentir tudo isso, mas também tem toda a maravilha de poder sentir isso. Eu lembro que você comentou comigo na ocasião, porque eu acho que você, se eu estiver errada, me corrija. Que na ocasião você veio de uma turma que eu tinha lançado o Reiki 1, 2 e 3 gratuito para quem cumprisse 30 forças-tarefas e mais a monografia, mas dei a oportunidade das pessoas comprarem o curso e não fazer isso, porque tinha muita gente que reclamava porque eu estava exigindo muito. E você até pensou em comprar na ocasião para fazer mais rápido, mas depois você percebeu que as forças-tarefas estavam te mudando tanto, que você estava tendo tantas melhoras em você que você desistiu de comprar para poder aproveitar tudo aquilo. Conta para mim como é que foi esse processo. Então, foi interessante. Hoje eu lembro assim que isso foi a melhor coisa que eu fiz de ter seguido, porque as pessoas que eu atendo hoje, a grande maioria é à distância, né? Então, assim, por que que eu precisava fazer o curso mais demorado com o estágio e envio à distância? Porque eu precisava conhecer tudo isso. Eu precisava sentir, né? Ter essa percepção à distância, o que que o paciente que estava recebendo o reiki, o que que ele sentia, e a gente sente também, para poder trabalhar, dar esse direcionamento no reiki hoje que eu trabalho. Eu não sei se você lembra, mas teve uma vez que nós estávamos enviando para um rapaz, e eu passei no privado para você, que eu senti o fígado dele. E eu passei para você uma orientação que me veio durante o envio para trabalhar o fígado. E é dessa forma que eu trabalho hoje. É sensacional, né? Porque assim, a intuição, ela como qualquer coisa na nossa vida, ela é treinada.
E o nosso curso de Reiki, uma das coisas que eu sempre prezo é pelo treino da intuição, porque é ela que vai te guiar e vai permitir que você tenha essa confiança de praticar. Eu já tive vários alunos que fizeram outros cursos de Reiki e não tinham confiança suficiente para aplicar, não se sentiam nem iniciados. Por quê? Porque não praticou. Tudo na vida da gente, a gente só consegue fazer com primor quando a gente pratica. E você que é minha aluna, que foi minha aluna durante um tempão, sabe e ouviu já eu falando isso várias vezes, dando inúmeros exemplos. Eu gosto muito de citar exemplos de atletas, por exemplo, que a pessoa, às vezes, ela pode nascer com uma predisposição, pode nascer com um talento. Né? Quando a gente pega um jogador de futebol, por exemplo, eu gosto de citar o Zico, porque o Zico ele era um dos melhores batedores de falta, e depois, quando ele se tornou treinador do Japão, o Japão virou um time excelente em bater falta. Por quê? Porque ele treinava aquelas pessoas para serem excelentes nisso. E o Reiki, o Ho'oponopono, não é diferente. Né? A partir do momento que a gente entende que isso é treinável, você vai melhorando a cada envio, a cada técnica que você vai aplicando e treinando. A pessoa que faz o curso, que não treina, dificilmente ela vai ser boa. Eu mesmo coloco que quando eu fiz o nível 1, 2 e 3, eu pouco pratiquei. Eu vim praticar depois que eu fiz o mestrado e depois que eu resolvi dar aula. Foi quando eu realmente me dediquei, realmente aprofundei e fiz isso parte de mim. Por isso que eu ensino que os símbolos, eles têm uma ressonância, eles têm uma importância, mas eles não são necessários. Até porque eu ensino técnica que nem precisa de símbolo, como o Reiki, Kundalini Tantra, não precisa de símbolo. E é tão forte, às vezes até mais. Você não chegou a ser iniciada no Kundalini, né? Não, só até o 3. Então, o Kundalini é, uma outra técnica que trabalha muito a parte da energia Kundalini, como eu já disse, e ele não precisa de símbolo nenhum. E por que que eu gosto de aprender e ensinar outras técnicas? Para que a gente não fique amarrado, assim como eu digo no curso, que os símbolos são tipo a rodinha da bicicleta que você usa durante um tempo e depois chega uma hora que você nem precisa. Aí eu preciso desenhar, sabe? Eu vejo as pessoas amarradas naquela necessidade, tem que saber o Ronça Gensonei. Não precisa. Você pode usar? Pode. Eu uso na mesa radiônica, eu não uso para fazer reiki. Tem uma ressonância? Tem. Tem um poder? Tem. Eu preciso saber desenhar? Não. Sei que Ter a vai ter confiança, mestres, né? sabe? Eu sei que vai ter mestres que vão dizer que eu estou errada, que precisa. Ok, tudo bem, cada um na sua. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, todo mundo já tem essa conexão com o divino. O problema é que a gente perde essa conexão, e por isso a necessidade dessa cerimônia, porque nada mais é do que uma cerimônia, um batismo, né? A iniciação. E isso faz com que a pessoa relembre quem ela é, qual é a essência dela, que é ser a imagem e a semelhança do Criador, que é ser um canal de luz, que nada mais é do que o Reiki é ser um canal de luz. Outra coisa que eu sempre bati, eu sei que eu já tive até alunos que eu confrontei por conta disso, com relação ao envio quando a pessoa não sabe, por exemplo. Ah, porque você tem que pedir permissão. É engraçado que para xingar, para mandar energia ruim, ninguém pede permissão. Você manda mesmo que se dane. Agora, para mandar uma coisa boa, precisa pedir permissão. Essa coisa não entra na minha cabeça. Me ensinaram assim, mas eu não uso, porque não entra, para mim não faz lógica. Como que é isso para você? Olha, eu assim também não peço, né? Eu não peço permissão. Se eu sinto que, tipo, na energia, teve uma vez que eu enviei para uma criança e eu senti de enviar para o pai. Aí, mas eu senti rejeição. Aí eu pedi permissão e não veio permissão. Aí eu pedi para enviar para a mãe, aí veio permissão. Eu achei muito interessante, foi uma única vez. Eu acho que assim, mesmo que. Vamos falar assim.
Vamos supor, eu perdi, lógico, foi uma coisa que você sentiu, você usou a tua intuição, mas eu parto do princípio que, assim, eu estou enviando uma energia que já existe, eu só estou canalizando a melhor energia e enviando, ponto. Isso é o que eu estou fazendo. Se eu estou canalizando a melhor energia e enviando, a pessoa vai receber se ela tiver receptiva. Se ela não tiver, ela não vai receber. Ou seja, se bem não fizer, mal também não vai fazer. Então não tem lógica na minha cabeça não enviar ou não fazer. Você sabe que eu trabalho com outras técnicas, dentre elas a radiestesia. E durante muito tempo eu não fazia radiestesia para as pessoas que não sabiam o que eu estava fazendo. Vou dar um exemplo. Chegava uma pessoa que era casada. Normalmente assim, ou vai só a mulher ou vai só o marido. Um acredita, o outro não acredita. E aí eu faço um equilíbrio na mesa radiônica, e a mesa radiônica, diferente do reiki, o reiki é uma coisa mais sutil. A mesa radiônica, ela promove uma mudança no padrão mais abrupta, e isso pode causar um desequilíbrio ainda maior no casal. Vamos supor, todo casal ele mede na mesma frequência. Quando a gente faz a radiestesia, tá 1 ponto, 2 pontos, tá ali, ó, estão ali, né? Dois tá ali. Se tá junto, dizia minha mãe, Deus fez, diabo juntou. Tá junto, tá ali na mesma vibração. Não adianta querer falar, eu sou melhor, não é não. Se tá junto, tá na mesma vibração. Mas aí a pessoa está se sentindo mal, procura a minha ajuda. Eu vou lá, faço uma mesa radiônica e equilibro a pessoa. Eu tenho que equilibrar a outra pessoa, porque eu já fiz sem equilibrar, dá mais problema do que a solução. Porque estavam os dois assim. Aí eu coloco um aqui e o outro aqui. O que acontece? Nós temos uma confusão tremenda. O que já era confusão passa a ser mais confusão. Então, nesse sentido, eu mudei o meu jeito de agir diferente daquilo que eu aprendi, porque eu aprendi que não podia. Lógico, me protegendo, porque quando a gente está mexendo tanto na radiestesia quanto a apometria, por exemplo, eu fiz uma apometria para esquizofrenia no domingo, eu vacilei aqui, os obsessores me cataram. Que eu comecei a ficar irritada, baixei o padrão, eu fui ficando mais irritada, eu já percebi que eram os obsessores do caso de esquizofrenia que eu estava tratando. Aí eu falei, não, vamos levar esse padrão, porque, na verdade, a gente só é atacado quando a gente baixa o nosso padrão vibracional. Mas como eu já estou estressada com outras coisas, fica fácil, porque o obsessor, ele sabe o que está acontecendo com a nossa cabeça. Então, ele conhece os nossos medos, ele conhece as coisas que deixam a gente com raiva, né? Tudo aquilo que desequilibra a gente, ele conhece. Então, ele vai atrapalhar nisso. E no caso da apometria, é uma coisa muito forte. Então, quer dizer, eu não faço sozinho, isso tem uma ajuda de uma equipe espiritual. E quando eu dou o comando, a equipe vai lá e tira o obsessor daquele lugar. E é lógico que se fui eu que dei o comando para tirar o obsessor de lá, vai vir para quem? Se eu me manter aqui, não pega nada. Agora, baixou a vibração, abraça. Abraça. Então, mas assim, eu normalmente não peço, não peço. Eu envio para muitas pessoas sem elas saber, sem elas me pedir. Né? Esse foi um caso específico aquela coisa, que eu te falei. Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Eu lembro que na época da pandemia teve até uma aluna que saiu do grupo do Covid porque ela disse que eu tinha colocado o Paulo Gustavo e ele não tinha permitido, que ele estava em coma já. Eu falei, não é possível que a pessoa fez o meu curso e não... Tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas é que não tem lógica, percebe? Eu não consigo perceber a lógica de que você não pode enviar uma energia do bem para alguém sem que ela te permita. Até porque, mesmo nesse caso, por exemplo, que você sentiu que a pessoa não estava querendo receber, mesmo que você enviasse, não está querendo, vou mandar do mesmo jeito. Você não está interferindo no livre-arbítrio dela, porque se ela não permitir, não chega. Uhum. Né? A vibração dela tem que estar compatível com aquilo que você está para receber. Não adianta, se a pessoa está muito bloqueada, por isso que eu trabalho com várias técnicas, porque o Reiki e o Ho'oponopono são maravilhosos, só que são técnicas homeopáticas, não são técnicas alopáticas. Por exemplo, a apometria é. A apometria eu consigo dar uma pancada de uma vez só. Lógico, não dura. Se a pessoa não mudar, não dura. Mas na hora já resolve.
Você vê que num caso seríssimo desse de esquizofrenia, a pessoa me chamou, 15 minutos depois, eu mandei já o tratamento, 3 horas depois, que foi quando ela conseguiu responder, ela falou, foi incrível. Ela estava no meio de uma crise e, de repente, ela ficou calma. Porque funciona. Só que, lógico, isso são o Reiki, o Ho'oponopono, são tratamentos, por exemplo, muito mais eficazes a longo prazo do que uma apometria. A apometria é aquela, sabe, eu estou com dor de cabeça, eu preciso tomar um remédio para dor de cabeça. É o socorro imediato. Agora, o que faz a limpeza, por exemplo, é o Ho'oponopono, que limpa, que vai As memórias. limpando as memórias, que vai deixando você cada vez mais próximo da sua essência, assim como o Dr. Hewlett fala, mais próximo do marco zero, né? E aí eu lembro, né, o que a Morná dizia, que eu tenho até no meu espaço, a paz começa comigo. Isso é uma coisa que, quando hoje eu tenho muito pouco problema com outras pessoas, mas às vezes, né, a gente se depara com algumas situações onde você diverge, né, das pessoas, porque se relacionar com pessoas, seja profissionalmente, afetivamente, filho, não importa quem, sempre vai ter momentos onde a gente vai ter uma diferença ali, e lidar, às vezes, com esses sentimentos, né, que nós somos, é complicado. E eu sempre lembro, a paz começa comigo, e que vai de encontro com o princípio do Reiki, só por hoje sou calmo. Quando a gente incorpora essas coisas como uma transformação na nossa vida, é aí que acontece o que você falou da questão da ansiedade. Como é que foi essa questão dos princípios para você do Reiki? Adotei, né? Adotei, assim, foi bastante sério e depois tem coisas que você segue, né? Assim, tipo, isso eu pratico no dia a dia. Mas quando você adota e incorpora, como você falou, aí você consegue vivenciar, claro. Como diz assim, não sou santa, né? Não, não existe isso, ninguém A é. gente, a gente nós temos esses momentos de queda, né? Sim, Mas todo mundo. o principal, assim, como eu te coloquei, é a parte da ansiedade. Isso para mim foi muito forte. E eu tenho uma questão assim no Ho'oponopono, por exemplo. Como eu trabalho também com as ervas, eu enviei o Reiki, o Ho'oponopono e orientação com ervas que veio para a pessoa. Com 5 ou 6 envios, ela falou para mim assim, Líris, nossa, eu já limpei tanta memória, eu já eliminei tanta coisa. E dentro dessas 3, então, como eu agreguei as ervas, né? Eu me vem a orientação por intuição e eu passo para a pessoa e eu faço esse feedback. Então, ela me passou. O Ho'oponopono, eu faço durante o envio do Reiki, durante a sessão, e a pessoa faz também, eu passo para ela fazer. Né? Oriento ela a fazer, ela faz. E é incrível. A transformação que acontece, a melhora é perceptível e física também, não é só emocional, Claro que não, porque porque nós somos, o nosso corpo físico é energia, é sim, composto de átomos. aí é incrível o resultado dentro de poucos dias. Então, a pessoa que faz um tratamento é fora de sério como funciona, como dá certo um tratamento de Reiki e o Ho'oponopono não tem, assim, não tem o que descrever, né? Não tem o que falar Então, na sua pela opinião, essa junção do Reiki e Ho'oponopono faz toda a diferença na prática do Reiki? toda, toda a diferença, toda a diferença. Quando você ainda passa para a pessoa e a pessoa reforça também que ela quer, para quem quer se curar de fato, né? Para Aham. quem quer limpar as memórias, a pessoa faz, abraça também isso e faz. Eu falo assim, assume a sua cura. Porque a gente percebe bem, como terapeuta, percebe bem a diferença quando a pessoa assume a cura dela e quando ela só quer um anador, né? Sim. É uma Infelizmente, cada um diferença está grande. no seu processo evolutivo e Sim, muitas pessoas ainda não acordaram para a necessidade de entender que tudo começa dentro de nós, né? dentro dela, né? Nenhum processo
de doença física, mental, espiritual, começa fora. Ninguém é o responsável por aquilo que está acontecendo no seu campo eletromagnético, só você que é. Então, você pode receber ajuda, é lógico que às vezes a gente não consegue sozinho, até eu às vezes preciso de ajuda, é normal, nós estamos, como eu falei, passando por um processo evolutivo e lidar com todos as nossas emoções é a parte mais complexa, mais difícil, mas no momento que a gente entende o nosso poder de mudar e de ressignificar, acho que tudo se transforma na nossa vida, né? Muda. Quando você estava participando das forças-tarefas, além desse caso que você lembrou, tem alguma outra coisa que marcou para você nessa época? Eu lembro que, assim, quando você levanta a mão esquerda, né, para abraçar, para conectar com quem está do lado, né, com o grupo, foi muito interessante, porque nas primeiras vezes que eu participei, eu não sentia, né? E depois eu falei, poxa vida, mas esse negócio funciona mesmo. Aí você está falando da cura do planeta, né? Quando a gente Da faz a cura do cura do planeta, isso, planeta, tá? Da que, cura, eu que a mudei gente essa. dá as mãos e você sente a energia Isso. passando de uma mão para outra. É porque a gente está em outra Eu, dimensão. Olha eu a aurora troquei por boreal isso. aqui. Isso estava aqui, né? Isso estava aqui, então eu troquei agora, mas a, a cura do planeta para mim foi muito forte, foi uma das coisas que eu falei assim, não, eu quero seguir E agora fazendo e vai seguir, porque acompanhando. nós estamos voltando e eu conto com você. Nesse domingo eu já conto com a tua presença. 5 horas Tá daí, bom. nós vamos voltar com tudo para mudar esse planetão. Não vamos deixar mais nada atrapalhar os nossos planos, porque da mesma forma que existem correntes do bem que querem que a gente avance e transforme esse mundo, sempre vai ter as forças contrárias que muitas vezes a gente cede. Por quê? O caminho para a gente atingir o nosso ideal, o nosso propósito, nem sempre é o caminho mais fácil. E nós temos uma tendência a buscar o que é mais fácil, né? Por comodismo, né? Por facilidades, porque a gente tem medo, enfim, tudo aquilo que exige muito esforço, muitas vezes a gente vai. Mas aquilo que exige muito esforço é aquilo que traz realmente a transformação. Veja você, né? Um curso de 3 meses te trouxe a transformação que trouxe por conta de ter virado um hábito, porque no momento que você passa 3 meses fazendo a mesma coisa, você, além de ter treinado, você criou um hábito, e esse hábito é o que te dá o poder de ter essa expertise, né? Essa confiança em fazer o que você faz hoje. Eu não tenho Eu dúvida. anotei aqui o que eu tive, o que eu percebi durante os envios, as forças-tarefas. Eu sempre trazia muito para mim a dor do outro. Eu sentia a dor do outro, eu sempre me perguntava por que essa pessoa está passando por isso. E conseguir lidar com isso, de sim, você ter compaixão, você se colocar para ajudar, mas você não trazer para você. Isso para mim foi importante. Porque como que você vai poder ajudar se você vai trazer a dor do outro para você? Então, para mim, esse aprendizado foi assim muito grande, muito importante para mim nas forças-tarefas, né? Você saber que o outro está numa situação que ele precisa de ajuda, mas você não trazer isso, né? Isso. Aprender a entender que, apesar da gente compartilhar as memórias de dor com aquela pessoa que nós estamos tratando, a nossa responsabilidade está em fazer a limpeza, falando de Ho'oponopono. Então, nós vamos limpar. E aí entra um outro princípio do Reiki: só por hoje eu confio. Que no momento que eu confio, eu faço a minha parte, eu sei que o universo vai fazer a parte dele. E é essa que é a mágica no nosso Reiki Magic Transformation. É você aprender a lidar com isso, porque você vai sentir. Quanto mais sensitivo a gente for, mais tendência a gente tem de iniciar um tratamento e sentir coisas. Mas não quer dizer que eu vou ficar sentindo. Eu posso sentir durante o momento que eu estou fazendo ali. Porque
Isso faz parte do treinamento da nossa intuição para que a gente possa perceber qual é o melhor direcionamento naquele caso, principalmente quando a gente trabalha com várias técnicas. Então, é comum, eu, por exemplo, mesmo à distância ou presencial, é comum quando eu estou fazendo um reiki, principalmente no escaneamento, que é uma das coisas que eu ensino, né, no curso, eu senti em mim. Quando eu passo a mão na pessoa, seja no gráfico ou presencialmente, eu sinto em mim. A pessoa fala, como você sente? Eu sinto em mim. E uma coisa que começou a acontecer comigo o ano passado, depois de mais de 20 anos que eu sou reikiana, que é muito engraçado agora que começou a acontecer, é que eu consigo ouvir o barulho do chakra. Da outra pessoa? É muito engraçado. E o chakra faz assim. Quando eu paro de escutar o barulho, eu sei que eu não preciso mais ficar ali. Mas eu levei 20 anos para ter essa percepção. Lógico que isso já estava ali acontecendo, mas depois de tantos anos praticando, eu cheguei nesse ponto. Não quer dizer que a pessoa que não escute não vai funcionar Sim. igual. Só aumentei a percepção de tanto fazer, porque de tanto fazer você vai percebendo, ativando outros sentidos. Isso que é legal, isso que é bacana, né? Da gente ir treinando cada vez mais a nossa intuição. Sabe que eu dei a primeira turma agora da apometria, que eu nem sabia como que eu ia ensinar a apometria, porque a apometria é uma técnica, a apometria que eu faço, que normalmente a gente faz a abertura da cura do planeta com ela, é uma apometria totalmente intuitiva, não tem nada a ver com a apometria realizada nos centros kardecistas, quer dizer, eu acho que não tem, né? Porque eu não sei como que é. Então, não posso nem dizer se é ou se Também não não é, mas sei. acredito que não tem muito a ver. E essa técnica, ela só pode ser ensinada, por exemplo, para quem passou pelo curso que você passou. Eu não tenho como ensinar ela se a pessoa não passar por esse aprendizado e essa transformação, porque a pessoa vai estar suscetível muito mais a ataques que pode acontecer, porque essa técnica é uma técnica que mexe em algumas coisas muito fortes. Então, é necessário que ela tenha passado pelo processo que você passou, sabe, de autoconhecimento, porque o nosso curso de Reiki, o Zui Ho'oponopono Magic Transformation, ele é muito mais do que um curso de Reiki. Ele é um curso de transformação pessoal. E eu não estou desmerecendo nem o Reiki, nem o Ho'oponopono. É que a gente fala de muito mais coisas, a gente traz muito mais coisas. Acho que você pode dizer que escutou sobre várias terapias, o Várias. experimento do arroz. Eu trago muita informação para a pessoa perceber, né, principalmente essa questão dos campos eletromagnéticos, do quanto isso influencia a nossa vida e do quanto isso é importante entender para que eu possa ser um reikiano de qualidade efetivamente, que eu possa trazer isso, incorporar isso na minha vida. Como é que foi isso? E essa dinâmica de você trabalhar esses temas diferentes em cada aula que você apresentou, né? Eu acho que isso que foi assim o que me despertou a autoconfiança, a forma diferente de trabalhar. Você passa muita confiança nos cursos, né? Então isso para mim eu falei, não, era essa professora que eu precisava, era essa mestra que eu precisava para esse curso, para realmente eu poder, vamos dizer assim, deslanchar, né? Sair dessa falta de autoconfiança mesmo e ver o diferente, porque você saber a energia. Aí muitas pessoas, você tem que tomar cuidado para não absorver a energia do outro. Como que isso vai funcionar? Né? Então, assim, eu creio que talvez se eu tivesse pegado uma outra, feito o curso com outra professora, ou talvez presencial, Porque né? isso tem muito aí no mercado. As pessoas falam assim, eu já escutei isso, inclusive num local que eu trabalhei como massoterapeuta, um rapaz que fazia reiki lá falou assim, eu acabei de fazer um reiki agora, eu tô tão... peguei uma energia tão ruim. Falei, você fez reiki? Não foi reiki que você fez, me desculpa. Reiki a gente não pega energia de ninguém. Você fez qualquer outra coisa menos reiki, porque reiki, você não pode pegar nada porque você é só um canal. Então, se eu sou um canal, pega um cano. Se o cano não tiver furado, ele só vai transmitir a água que está lá dentro. Não tem como pegar nada, o cano não pega nada.
sei que ele esteja enferrujado, seja de ferro, esteja enferrujado, pegou ferrugem. Vai ver que você está enferrujado. Então, o problema não é o outro, o problema é você. Então, quando você entende, e aí entra essa questão da autoconfiança e da mente. Por isso que eu falo muito dos 3 pilares do nosso corpo, mente e espírito. Eu nunca vou ter autoconfiança se eu não entender esses 3 pilares. Porque eu vou achar que tudo é uma questão do externo, né, dos espíritos, dos obsessores, e não trago a responsabilidade para mim de entender que o comando é mental. Eu vou dar o comando, eu sou só um canal. E a partir de agora, você sabe que eu escuto, às vezes, outro dia a moça falando assim, para você fazer o reiki, você tem que estar muito conectado. Eu já fiz reiki praticamente dormindo. Praticamente dormindo. 1 hora de reiki ali presencial, eu só me desligo. Eu estou ali servindo de canal. Lógico que eu não vou tentar não ficar pensando em merda, né? Até porque eu estou ali recebendo também. Então, é um momento de fazer e receber. Então, já que eu vou ter que ficar 1 hora fazendo reiki em alguém, vou receber. Então, eu já cheguei a ficar praticamente dormindo, sabe? Num estado de não pensar em quem, em nada. Estou meio cochilando aqui. Por quê? Porque você não tem que ficar nessa coisa de que eu tenho que estar muito conectado, eu tenho que ter feito todos os símbolos, eu tenho que nada. Você tem que acreditar que você é um canal, que você pode, o resto vai fluir tranquilamente. Querida, quero agradecer imensamente você por ter tido essa disposição e vir aqui me atender o chamado, né? Eu preciso de você e de outros alunos para a gente poder divulgar o projeto e mostrar para as pessoas que valem a pena vir fazer parte da nossa tropa de elite do bem. E estamos retomando e eu conto com a tua presença, principalmente para a gente dar a mão agora no próximo domingo e trazer a cura do planeta Terra para a gente, em primeiro lugar, para os nossos e principalmente para esse mundão que está precisando de tanta energia positiva. Muito obrigada, viu? Quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, eu acho que é só retribuir aquilo que você fez, né? De disponibilizar um curso com a opção do gratuito que eu pude fazer e aprender tudo que eu aprendi e só seguir, né? E pode contar com a minha presença que eu vou Então, participar, olha, sim. você é uma das primeiras a saber. Estou lançando uma nova turma do nível 1, 2 e 3, totalmente gratuito de novo. Se você tiver algum conhecido, vou te mandar o link, já manda se inscrever, porque eu não vou liberar para muita gente, não. Tá Eu já bom? tenho quem vai fazer, quem já me pediu o teu Então, contato, né? estamos junto e domingão estamos junto. Tá Beijo no teu joia, então. coração e Outro para até você. domingo. Tchau, querida. Até. Obrigada. Tchau. Beijo.